Hoje, na grande entrevista, temos o Ministro da Cultura, Filipe Zau, que aceitou este nosso convite. Obrigado. E a primeira questão que eu lhe colocava era esta, Filipe Zau. O facto de ser um artista facilita ser Ministro da Cultura, ou seja, o facto de ser um artista, de ser compositor, de ter feito obras, de escrever, etc. Isso facilita, ou seja, é um bom fator facilitador ou não? Bom, antes de mais, um abraço grande para o Expansão, para o diretor de Expansão e para toda a equipa. E agradeço o facto de estarem aqui no Ministério e também o convite que me foi formulado, que eu respondo sempre com o maior prazer, como não poderia deixar de ser. A pergunta é pertinente. Normalmente, ninguém sonha quando é que vai ser político. De modo geral, portanto, eu fui professor e é a minha profissão. Portanto, uma coisa que eu começo a ver é a profissão que a gente tem e o cargo depois que a gente possa exercer. Eu comecei por ser professor pela paixão de dar aulas, mas nunca pensei que mais tarde havia de ser reitor de uma universidade. E aí tornei-me gestor. E porque se achou, de certa maneira, que eu podia congregar dentro com o meu perfil aspectos que se inserem dentro da gestão. Até porque fiz depois gestão e administração escolar. Essa foi, portanto, a especialidade. A cultura, eu considero-me um operário de cultura, como músico, como compositor, como intérprete, etc. Agora, o que eu aprendi de gestão serve necessariamente para este trabalho que eu estou a fazer agora. E aí, essa complementaridade pode eventualmente ter ajudado. Mas não posso dizer eu próprio, por mim, se serei um bom gestor dentro da cultura ou não. Isso serão vocês necessariamente que terão que dizer e eu ficarei sempre atento a qualquer crítica, a qualquer análise O facto, mais ou menos positiva para poder ajudar todos os operários de cultura, sobretudo como um dos mais velhos deles todos. mas o facto de ser operário de cultura, como diz, também lhe facilita a abordagem, não é? Ou seja, compreende quais são os problemas que existem, porque normalmente uma das questões da cultura é criar condições para que se faça cultura. Uhum, Ou seja, tem de haver aqui também uma perspectiva, diremos, de viabilidade, uma perspectiva uhum. económica. E isso Exato, sentiu, não é? Isso exatamente. sentiu quando fez cultura, não é? Exato. Bom, claro, enquanto operário de cultura, nós temos uma visão prospectiva daquilo que poderia acontecer aqui no país em termos de cultura. E, por acaso, nós fomos sempre muito prejudicados nestas coisas, estivemos sempre num patamar muito abaixo das perspectivas, porque o conceito da própria cultura não ajudava. Para muitas pessoas, cultura é quê? Tocar música, um bom funge, dançar e ficavam por aí. Esse conceito restrito a uma parte da arte, e não toda a arte, levou a que realmente não houvesse um empenhamento que o papel da cultura pode ter em vários aspectos. Primeiro, a sua ligação da cultura com a educação. E isso eu já aprendi como professor. Não há cultura sem educação, não há educação sem cultura. Não há cultura sem cidadania, não há educação, cultura e cidadania que não funcionem em comum. Isso foi determinante. Segundo aspecto, quando fui Ministro da Cultura, Turismo e Ambiente, um dos aspectos do turismo foi entender que não se podia fazer turismo sem o apoio da cultura. Porque o turista que vem para um país e que está disposto a gastar dinheiro, não é para ficar no hotel a ver televisão e a mudar canais. Ele tem que ter divertimento. E tem que conhecer as E especificidades de tem que cada país. conhecer, exatamente. Se de manhã vai à praia, ele depois quer uma gastronomia como deve ser, aí já estamos a falar de cultura. E já estamos a falar de economia. Ele depois vai querer, se calhar mais tarde, conhecer museus. Saber o conhecimento à volta da identidade daquele povo. E aí paga para ir ao museu, paga para ir ao centro de ciência, paga para ir a ver um bom espetáculo. E à noite quer dançar, quer se divertir, quer se animar.
E tudo isso temos uma componente da cultura em toda esta transversalidade que funciona. Mas funciona também, não só dentro do país como fora. Porque antes dele vir, ele tem que conhecer para onde vem. E aí a cultura funciona como soft power, através da diplomacia cultural que nós temos que fazer. E vimos que muitos dos turistas que vêm para aqui vêm até para dançar na Marginal. Exatamente. Portanto, já tiveram algum conhecimento. E o turista vem e está disposto a gastar. E o que nós temos que fazer é que esse papel, portanto, da cultura na economia, comece a ser mais reconhecido. Tem de haver, obviamente, uma perspectiva económica sobre a cultura. A cultura Claro. tem que dar dinheiro, não é? Tem que dar dinheiro. Nós olhamos para países como o Brasil, como a Nigéria, Exatamente. onde a cultura, além de ser um elevador social, é também uma fonte de riqueza. Claro. Eu dou um exemplo, João Armando, que eu trouxe aqui uns dados para esta entrevista, precisamente porque o maior calcanhar daquilo é as pessoas entenderem até que ponto a cultura é fator económico, porque as pessoas nunca pensaram nesses aspectos. Eu tive, há bem pouco tempo, mandei o diretor da agência, e criei uma agência das indústrias culturais e criativas. Essa agência das indústrias culturais e criativas tem essa perspectiva económica, onde o antigo Instituto Angolano do Cinema se juntou ao Instituto das Indústrias Exato. Culturais e Criativas. E fizemos uma agência. Bom, entretanto, eles estão a vir do Ceará. Portanto, porque eu conheci o Rosenberg Cariri, um cineasta, que tem uma produtora, Cariri Filmes, e queremos criar este intercâmbio entre o cinema angolano e o cinema brasileiro, até pela facilidade de comunicação, de língua, mas também pelo papel que os audiovisuais hoje jogam no mundo, Claro. e do ponto de vista económico. E ele manda-me esta informação. O audiovisual movimentou 70 bilhões de reais e gerou 608 mil empregos em 2004. Fiquei espantado com isto. Claro. Bom, há tantas, fui à procura de mais notícias da cultura em relação à coisa, em relação ao desenvolvimento. O setor cultural brasileiro, incluindo música e teatro, contribuiu com cerca de 3,11% do produto interno bruto do Brasil em 2020, o que equivale a aproximadamente 237 bilhões de reais. Esse valor é significativo, superando o índice da indústria automobilística, que foi de 2,1% no mesmo período. Veja só. Agora, contribuição por setor. A música faz parte da economia da cultura, abrangendo gravação, edição e mixagem de som, criação de interpretação musical. O teatro está incluído nas artes, etc, etc. Portanto, eles fazem depois todo aqui um conjunto e diz aqui: é importante notar que o setor cultural apresentou crescimento nos últimos anos, com uma média de aumento de contribuição ao PIB do Brasil de 0,26. Quer dizer, nós estamos hoje, no Brasil, com uma contribuição de cerca de 4,5% ao ano, Do não é PIB. verdade? Contribuição, não é verdade, para o PIB brasileiro. Nos Estados Unidos ainda é mais. Nigéria já são também cerca de 3% os valores que saem. Agora, conclusão. Mas como é que essa mentalidade se pode pôr aqui? Esse é o nosso trabalho e contamos com esta vossa ajuda. Portanto, sobretudo com a ajuda da comunicação social, que, pelo seu papel massivo, do seu papel de divulgação, para que as pessoas sintam e percebam que a cultura é muito mais que isso. É muito mais do que animação, divertimento. Não é só isso. É Pode ser muito emprego, pode ser emprego. geração de Não riqueza. só isto, mas sobretudo geração de emprego. Nós vimos, cada vez que nós nos deslocamos, por exemplo, estamos a vir do Dia Nacional da Cultura, é o número de pessoas que se empregou ali naquele espetáculo. Não só artistas, mas desde o indivíduo que carrega os instrumentos, desde a luz, o que faz a luz, desde o que tem que trabalhar com o gerador, desde o que tem que trabalhar nos restaurantes. Tudo isso é um gerador de emprego. Então, este papel que a cultura hoje exerce no mundo é extremamente importante, como fator identitário, mas também como fator patrimonial. Nós hoje... E como elevador social. E como elevador social. No Brasil funciona muito como Exatamente. elevador social. Muito. Agora, porque esse é o papel.
Quer dizer, e muitas vezes as pessoas também olham para trás apenas da cultura numa perspectiva de retrovisor. Olham para o retrovisor só. Não. É preciso, não, os antepassados, então isso é cultura. Não é só isso. A cultura é dinâmica. E essa perspectiva dinâmica da cultura é preciso agarrá-la. Por exemplo, nós hoje verificamos que temos o semba, que foi antes, como outros ritmos aqui, património cultural nacional. Mas com esta coisa da movimentação das pessoas que vêm para aqui, até vimos até quando o Presidente da República foi à França, a banda que estava lá a acompanhar o jantar cantou um samba. Portanto, o papel, muito possivelmente, do bonga, e que já vem não só do bonga, já vem do Duor Negro, já vem de trás. O Duor Negro foi os primeiros, começaram a pôr, portanto, as músicas bem lá fora. O bonga hoje é uma figura que realmente, internacionalmente, é conhecido como um embaixador do samba, da música angolana, urbana, mas há outros. Paulo Mas, Flores, por exemplo. exato. Mas a gente vai até vir a outros países. Se houve Cesária Évora, é porque houve a Morna e porque a Morna foi ela que a promoveu para hoje a Morna ser património cultural da humanidade. Cabo Verde percebeu isso mais cedo. Percebeu. Ou seja, Cabo Verde percebeu isso muito mais cedo. Na área da música, Sim, sim. percebeu isso muito mais cedo e Muito criou um mais cedo. circuito. Nós ainda não estamos a criar esses circuitos, ou seja, ou já estamos. Estamos a começar porque o nosso maior problema foi não termos equipamentos, termos destruído os equipamentos de 1990, entender-se... Salas de espetáculos. Salas de espetáculos. Quer dizer, as salas de espetáculo viraram tudo menos para a atividade dos artistas. Quer dizer, nós hoje, quando entrei aqui neste Ministério, e se eu precisasse fazer uma reunião com os artistas, eu tinha que alugar um hotel. Porque não tinha uma sala para reunir com eles. Hoje também não tenho, assim, grandes salas por enquanto. O Palácio de Ferro já dá um jeito. Já dá um jeito. Foi por onde eu comecei. Começámos pelo Palácio de Ferro, eu lembro quando aquilo estava com água, era para lavar carros. Hoje já há gente a preocupar-se com o Palácio de Ferro e é bom. Mas o que é certo é que nós tínhamos que agarrar-nos a alguma coisa e daí mostrar que tínhamos uma matriz de concepção de gestão que poderia funcionar. E é com essa matriz de concepção de gestão que nós temos o Palácio de Ferro e temos no Ambo o Centro Cultural Manel Rui, que é realmente uma coisa já em grande, e as pessoas é que, neste momento, têm que se deixar de agarrar à rocha, aqui ao litoral, e entrarem um bocadinho para ali, que aquilo é fantástico. São 3 salas, tem restaurantes, e tem uma forma de se defenderem do ponto de vista monetário, na medida de recursos, porque tem restaurantes, ou seja, geram verbas também. Geram verbas, para além daquilo dos espaços que alugam, e aquilo funciona. É esse espírito que nós queremos agora, portanto, vários palácios de ferro, vários centros culturais. Já há o Centro Cultural hoje do Namibe, também com a mesma perspectiva. Então, nós tínhamos músicos, tínhamos pessoal do teatro, pessoal da dança, que nem tinha nem onde ensaiar, nem onde cantar, nem onde tocar, mas com famílias para sustentar. Bom, esse é um problema que ainda existe até que estes novos equipamentos se façam sentir. O Cine Nacional está aí à porta, está agora a começar, portanto já está a começar a ser pintado, a parte das cadeiras já está a ser arranjado, portanto concurso público, gestão, como deve ser, caderno de encargos, isso vai funcionar. Temos agora o Atlântico, temos o Tivoli e temos o São Paulo. Claro que precisamos de ganhar verbas para ir começando a mexer as coisas, mas isso tudo é um trabalho da agência. A agência vai conseguir arranjar um fundo, conseguir arranjar, portanto, verbas, para nós começarmos a dinamizar de novo aquelas salas que não existiam e outras novas que vão ser feitas neste momento e que podem servir para todo este apoio em todo o país. Já ouvimos dizer que no Lobito o Flamingo já vai também avançar. Hoje tive a notícia que me agradou imenso que vai haver o Centro Cultural do Lubango também vai arrancar. Então, a nível das províncias, ao verem as boas práticas que estão a acontecer aqui em Luanda com o Palácio de Ferro ou com o Ambo, através do Centro Cultural do Ambo, começam a acreditar que pela cultura também se pode fazer empresariado, também se pode fazer dinheiro, também se pode criar gestões específicas.
Agora, nós temos, de facto, que pensar a arte de outra forma. Nós, inclusivamente, dou estes dados do Brasil, mas se me perguntarem a mim, a nível de Angola, quanto é que a cultura contribui para o PIB agora? Não Eu há, não tenho estas respostas. não há dados, não é? Não há dados. Aliás, durante muito tempo a cultura nem fazia parte do Orçamento Geral do Estado. Ou Ora, seja, não aparecia como rubrica, estava pois, nos outros. nos outros. Isso, Exato. isto sempre... Esse é o problema. Agora aparece no comércio, Exato. misturado com os dados do comércio. Que não faz sentido. Que não faz sentido. Então nós temos que destacar, fazemos isso, porque é com dados e com este tipo de informação que a gente pode mobilizar as pessoas e pode dar uma consciência de que o papel da cultura dentro da economia é muito mais do que aquilo que pode... Sente que os seus colegas de governo já olham para a cultura assim dessa forma, ou seja, de ser uma coisa autónoma, ou ainda olham assim um bocadinho para a cultura como os outros? Bom, essa é uma pergunta que eu não quero responder necessariamente por uma questão de ética, de ética ministerial, porque também não lhes perguntei a Sim, cada um claro. deles. Mas eu penso que, à medida que hoje discutimos as questões de cultura dentro do Conselho de Ministros, se não havia, necessariamente começa a aparecer, porque estas aberturas que nós estamos a ter agora são o resultado, não é verdade, daquilo que se aprova Claro. no Conselho de Ministros, não é verdade, e a nível do Executivo tem o Presidente da República abrindo estes espaços. Portanto, se não fosse ele, não haveria, de certeza, dinheiro nem verba para fazer e já as existe palavras maior dele. sensibilidade, é o que... Já, muito mais sensibilidade, porque as pessoas, eu penso que por ensaio e erro também se aprende. Sim, claro. Isto do ponto de vista Ou pedagógico. seja, em termos práticos hoje, não tem essa noção ainda de quanto é que vale a atividade, não é? Não, porque isso é que eu necessito para saber como é que eu vou crescendo. Quantos empregados tem? Sim, não, esses dados nós temos. Vão tendo isso. Pois, mas tem esses dados temos aqui no GEP. Quantos artistas temos, quantos são do teatro, quantos são do... Bom, à medida, porque criamos um centro, criamos uma carteira profissional do artista. Mas a carteira profissional do artista, quando foi criada, tinha uma perspectiva. É que ele trabalha toda a vida e morre na mendicância porque não tem nem apoio social. O que é que nós pensamos? Ele tem que ter apoio social, está lá a ligar. Mas ele tem que ter trabalho, porque senão só está inscrito na Segurança Social. Portanto, se ele não tiver trabalho, ele não desconta. Não desconta, não vai. Então, o que se tem que criar agora, tem a carteira, tem que ter trabalho, vamos priorizar isso, vamos resolver o problema dos direitos de autor, também dele, que é outro problema, que ele às vezes não tem consciência que tem que se inscrever. Claro. Bom, ele quer os direitos de autor como se caíssem do céu. Não, ele tem que se inscrever e há todo um trabalho para que o CNDH e depois as instituições que tratam destas questões de direitos de autor, nomeadamente a UNAC, a ODAC, possam desenvolver o seu trabalho e ele receba. Então, neste momento, nós estamos a criar um conjunto de condições do ponto de vista económico, mas também do ponto de vista artístico, para que realmente se possa desenvolver melhor o seu trabalho. Por outro lado, do ponto de vista patrimonial, quando nós falamos, hoje em dia, no corredor do Kwanza. Portanto, quando falamos no corredor do Kwanza, tínhamos ali Massangano abandonado. Mas Massangano é um centro importante do ponto de vista histórico. E é, sobretudo, uma grande passagem que foi de escravos. Hoje em dia temos a família Tucker. Se a família Tucker vem para Angola todos os anos, à procura da sua identidade, ele vem fazer turismo. Um turismo de memória. Um turismo histórico. Temos Banza Congo como património cultural da humanidade. Banza Congo é o centro, portanto, a capital cultural de todos o pessoal... Mas Banza Congo ainda não está com o seu potencial, pois não? Fica a ideia que... Não, o potencial de Banza Congo passa não só pelo Kunumimbi, a ideia que é só aquela igreja. Não, é muito mais. O Reino do Congo, bom, tem as fontes, tem o museu, passa sobretudo por um trabalho arqueológico que tem que ser feito ali. E é esse trabalho arqueológico que vai levar a que o aeroporto tenha que sair dali. Já está a ser feito o novo aeroporto, para começarem as escavações. Porque é obrigatório o aeroporto por causa da... É por causa das escavações e por causa das vibrações. E cada vez que pôs o avião, aquilo ainda mexe. Portanto, é preciso ver que aquilo é do século XVI. Portanto, e está ali
Cada vez que cai uma pedra, cai outra pedra. O segundo aspecto é, neste momento já temos verba para começar a trabalhar nisso. Mas temos que pensar numa coisa. As ligas, porque foi cimento ali ao pé da janela e aquilo caiu mais. Não é com cimento. Eu, por acaso, já percebi que as ligas são à base de cal e terra, porque vi isso em Cabo Verde, na Cidade Velha. Fui à Cidade Velha, que tem uma catedral igual, Igual. e eles começaram a explicar dos estudos que fizeram das ligas. Bom, hoje já há estudos das ligas. Por outro lado, a Embaixada de França está neste momento a trabalhar connosco. É preciso lembrar que nós devolvemos à França um património que estava na Embaixada nossa de França, que tinha sido roubado no tempo da Revolução Francesa. Eram duas estátuas extremamente importantes do Palácio de Versalhes. Voltaram para lá e hoje somos mecenas do Palácio de Versalhes. O que é que a gente quer com esse tipo? Quando nos pediram quanto é que a gente queria em dinheiro, a gente disse não. Não é isso que a gente quer. A gente devolve o património e queremos resgatar o nosso. Mas queremos resgatar o nosso, que é no âmbito da justiça reparadora. E, portanto, hoje a França está a procurar fazer esse trabalho, já nos indicou que muito provavelmente já descobriram algumas coisas e em breve vão-nos devolver algumas coisas. É importante porque a gente precisa da nossa memória para os nossos museus. Claro. Né? Então, este é um trabalho que também estamos neste momento. Temos Chitudulo, lá embaixo, extremamente para as grutas do Chitudulo, no deserto mais antigo do mundo, no deserto do Namib, que estão na lista indicadora também do património. E temos agora Cuito Quadaval, que é, no fundo, a libertação da África do Austral em relação à questão do apartheid, daquela grande significado. Portanto, tudo isso depois são locais de cultura, mas também locais de turismo e locais onde a economia vai necessariamente beneficiar com isto, que as pessoas vão ali, mas têm que ficar nos hotéis, desculpa, têm que fazer rotas turísticas, e tudo isso movimenta dinheiro. Né? Em termos daquilo que é a produção artística, nós quando olhamos para a música, para o teatro, um pouco também para as artes visuais, embora não tanto, os artistas falam sempre em subsídios estatais. Ou seja, hum, que tipo de produção artística é que acredita? Acredita nesta subsidiada? Acredita noutra? Não, vamos lá ver. As questões do subsídio apareceram por quê? Os artistas e a cultura precisam de um subsídio de tipo diferente. Precisa de uma lei do mecenato que funcione. Esta não dá. Não dá. Esse é o problema. Vamos lá ver. A cultura, em toda a parte do mundo, há mecenas. Claro. E a cultura precisa dos seus mecenas. Mas os mecenas não podem estar toda a vida só a dar dinheiro. E, sobretudo, os mesmos mecenas, quando nós, a grande parte da economia está centrada no pessoal do petróleo, dos diamantes e pouco mais. Não. O que é necessário é que o mecenas tenha depois um alívio na sua tributação ao final do ano. E um alívio que se veja. Não é? Exatamente. Se contribuir, Exatamente. de facto, para isso, sem uma forma que seja uma forma extremamente burocratizada. Portanto, a lei atual não facilita isso. E conclusão, os mecenas muitas vezes preferem dar o dinheiro para não me chatearem do que toda aquela burocracia que tem que funcionar em função desta lei. Mas já estamos a mexer na lei. Vai ser mudada? Vai. A lei já vai ser mudada, já foi anunciada pelo Ministério das Finanças, porque já trabalhamos nela também com o Ministério das Finanças, e muito provavelmente deve ir ao Conselho de Ministros também em breve. Quando se fala também nesta produção artística, é preciso olhar para o circuito todo ou não. Ou seja, fazer uma música, mas depois é preciso como é que se vai vender essa música, em que local se vai vender, em que sítio é que se vai fazer o espetáculo, ou seja, ter a cadeia toda. Não é? Toda. Tem que ver. E nós temos algumas falhas aqui nestas cadeias. Não temos uma perspectiva sistémica de como é que isto pode funcionar. O indivíduo que cria, muitas vezes, começa logo por nem registra aquilo que queria. Começa logo aí a primeira falha. Portanto, o CNDH, as instituições de gestão dos direitos de autor funcionam também. Tudo isso tem que começar aí. Os estúdios. Quantos estúdios de gravação temos? Com que material temos? Portanto, hoje em dia estamos na era do digital e da qualidade.
Por outro lado, os vídeos. Hoje em dia, nem só, como estamos a ver, o jornal é jornal sanção, mas temos vídeos aqui a funcionar. Claro. Portanto, tudo isso com a música. Hoje a música, se não vier agregada ao vídeo, não vier agregada às plataformas, hoje em dia já nem próprio CD já funciona. Exatamente. É por plataformas. Portanto, nós temos que dominar toda esta cadeia, não só nacional, mas a parte nacional com a parte de fora. Por exemplo, nós estamos a falar no património do Cuito Cadaval enquanto património cultural da humanidade. Como é que a gente pode chegar lá? A gente agregou valores da onde? Da África do Sul, que vai pagar o filme. Pronto, e estamos a ligar o filme já para que se possa fazer um seriado. E atrás disso, uma cadeia já importante, que já nem me lembro agora o nome dessa cadeia do Netflix. Portanto, para avançarmos em força. Isto tudo. Mas quando houver o filme, vai ter que haver também música. Não há filme que não tenha música. Mas a música não temos que estar a tirar aí fora, quer dizer, tem que ser alguém que produz essa música. Hoje em dia já começamos, vamos ter, e por iniciativa da Primeira-Dama da República, uma Orquestra Nacional. Ela já se exibiu 2 ou 3 vezes. São 100 e tal elementos, mas com formação superior, muitos deles. Tiveram na Rússia, tiveram na Venezuela, outros fizeram aqui. Conclusão, temos que ter uma orquestra. E temos que, em tudo isto, ter uma agenda. E onde é que a orquestra vai tocar? Olha, por exemplo, no Palácio das Artes. Fazer a temporada como em Portugal se faz o Teatro da Dona Maria. Tem uma temporada e as pessoas vão assistir a essa temporada da orquestra. Mas pode tocar no AMBO também, porque já tem condições, e até pode tocar ao vivo. Quer dizer, agora, o que é necessário é que essa orquestra tenha o seu lugar, tenha a sua atividade, e se os indivíduos têm formação, podem vir a ser, por exemplo, professores de música. Para onde? Para a Universidade de Luanda. Para onde mais? Para o CEARTE, que é a formação média de artistas. Portanto, toda esta cadeia tem que se começar não só no aspecto de desempenho, mas também no aspecto formativo. Portanto, nós temos que pensar o músico com formação na área. Quer dizer, eu para ser médico tenho que ter formação. Eu para ser jornalista tenho que ter formação. Eu para ser professor tenho que ter formação. Mas para ser músico basta qualquer um? Pode ser. Eu tenho que aprender a ser aquilo que eu quero fazer a minha profissão. Então, nós temos que profissionalizar aquilo que parece que é só chutado ali, basta ter jeito para fazer uma coisa e já acontece. E até, muitas vezes, exageradamente, promover aquilo que é mau e não aquilo que dá trabalho. Mas isso tem a ver, obviamente, com a falta de educação e formação dos próprios consumidores. Também é verdade. Ou seja, aqui é um trabalho também É tudo isso. E onde é que isso começa? De princípio, na escola. na escola, não é? Verdade. Não há Nós- problema deste país que a gente não volta à escola, não? Só pode isto, porque nós estamos em era de conhecimento. Nós já, independentemente da industrialização, nós estamos em era de conhecimento. Hoje em dia tudo funciona pelo conhecimento. Nada passa sem ser técnico e tecnológico, sobretudo muito. Conhecimento tecnológico, mas também, eu lembro no nosso tempo, não sei se é tanto o teu, é mais o meu. No meu tempo, quando se dizia que o indivíduo era culto, ele era automaticamente educado. Exatamente. Hoje não. Hoje não. Ele pode ser educado e não ser culto porque é apenas instruído. E instrução não é Cultura. educação. E, portanto, nós temos que, antes de mais, pensar uma coisa. O que é que eu entendo hoje, no sentido mais amplo, no sentido integral, de que seja educação? Quer dizer, eu tenho que entender que para que é que serve. Para quê? Para bem-estar, sim, mas também para desenvolvimento. Desenvolvimento e bem-estar são as grandes finalidades. Quais são os fins? Eu tenho que ter fins. Como é que eu chego lá? Pelo trabalho. Não há outra maneira. Só há riqueza pelo trabalho. Não há outra forma de fazer riqueza. O resto só criam endinheirados, mas não criam ricos. Exatamente. Pois. Outra forma, cultura. Por causa das questões identitárias, patrimoniais, para que eu me situe no onde estou. E quando eu falo em cultura, eu tenho que ter o conhecimento da cultura onde eu estou, mas tenho que contextualizá-la, neste caso de Angola,
em África. E no mundo também. Mas eu tenho que ver o mundo, tenho que ver a África e tenho que ver Angola através dos meus próprios olhos, a partir daqui. Não há outra forma. E isso é uma filosofia de educação que eu tenho que levar em conta para todo o trabalho que eu tenho que fazer. Eu não posso, por exemplo, estar educado só, vocês dizem que lá fora saber muito da história da Grécia. Não é verdade? Que é o berço patrimonial da civilização ocidental. E não conhecer nada do Egito, que é o berço matrilinear, propriamente dita, aqui de toda a África subsaariana. Mas é o que está a acontecer e, como, portanto, a programação hoje em dia se Mas faz. isto tem a ver com currículos escolares, com Claro, informações, com com planos de estudo, estudo, exatamente. currículos, planos de estudo. Isto Tudo. tem que ser pensado em Sabe? termos de uma filosofia de educação, não é verdade? Com sentido endógeno. Quer dizer, sentido endógeno não é só olhar para a tradição, é olhar também para o desenvolvimento. Então, nós temos que trabalhar, penso eu, nesse sentido. E a cultura está aí. Não só a cultura, mas está também a cidadania. Cidadania nacional, nossa, mas também a planetária, porque nós estamos isolados do mundo. Então, é esses conceitos e esses princípios filosóficos, do ponto de vista educacional, que nós temos que enquadrar a cultura, a cidadania e o trabalho, para que voltemos àquela ideia que o indivíduo que é educado é culto e, sobretudo, é um bom cidadão. Mas nós vemos hoje, saímos do conceito, entramos na realidade. A música mais ouvida no país é o Kuduro. É. Como é que dizer? Há aqui talvez uma inversão ou não, ou seja, destas questões. Vamos lá Como é que ver. dizer? Quando nós vemos o tipo de letras, o tipo de coisas que hoje mais se consomem, utilizadas inclusive pelos dirigentes, nos seus comícios políticos, pelas empresas nas suas festas, como é que dizer, não havendo, estamos todos a contribuir para isto. Estamos. Mas vamos lá ver. Quando eu penso em Kuduro, eu tenho que perceber o que é o Kuduro e como é que ele apareceu. Não, eu falo neste Kuduro com este tipo de letras, com este Sim, tipo de sim, sim. abordagem, não é? Vamos lá ver. Quem as promove é a comunicação social. A primeira base de promoção é pela comunicação social, porque essa é mais massiva. Não é no casamento, não é. Ele começa a ser promovido. Está nos comícios políticos. Como é que Sim. é dizer? Como é que a gente. Como é que é dizer? Está bem, mas antes de Como é que é chegar dizer? E aí está nos comícios políticos, está nas festas das empresas. Como é que é dizer? Mas lá está, é um Como é que é ditado. dizer? Isso empurrar para a comunicação social não me parece muito justo. Não é. Como é que é dizer? Quem tem responsabilidade. Também é. Quer dizer, não é só, mas também tem a sua Claro. parte. Não vamos dizer que Claro não que tem. tem, que passa a música. Bom, Claro. então, porque quando eu vejo a promoção na televisão, vai lá este, aquele e aquele cantar, eu estou a ver na televisão. Ou estou a ouvir na rádio. Sim, sim. E põe um bocado da música. Olha, este vai ali. Quem é que o promove? Sim, sim. Vai ali este, vai ali aquele, vai aquele outro. E mesmo quando é no comício, o comício dizem que vai lá fulano tal, ciclano tal, e a comunicação social também o diz. Sim, sim. Agora, vamos lá ver. Do ponto de vista educativo, não é verdade? Eu posso utilizar outro tipo de letra para aquele ritmo. Só não utilizo porque as pessoas preferem outro tipo de coisas. Mas vamos lá ver. Eu, com a idade que tenho e com a responsabilidade pedagógica que também tenho nestes casos, o palavrão não faz parte do sentido estético, do belo, de nada. A cultura pede o belo, pede o estético, quero o bonito, quero o educativo, quero o valor, quero um quadro axiológico de referência que nós não podemos perder. Não vamos ser populistas nestas coisas, tarde ou cedo, porque essas músicas também duram quanto? 3 dias, 4 dias, 5 dias, depois vem outro que faz a mesma coisa. Vai repetir as mesmas palavrões, as mesmas coisas. Bom, o Kuduro começa com a música eletrónica, que nem tinha letra. Chill-outs e outras coisas assim. O Sebem foi dos primeiros com a felicidade que meteu ali uma letra. E a partir daí começou esta lógica da nova roupagem, não é verdade, de uma música que começou por ser eletrónica, daí os computadores e não sei o quê. Não tem nada a ver com a tradição. Não, claro. Bom, e aí avançou-se para aí. Mas lá está. E muito na imitação daquilo que se fazia de alguns outros que fez nos Estados Unidos assim, o outro fez aquilo, e começou-se a imitar. Bom,
Agora, vamos lá ver. Normalmente, os bons conselhos e as boas práticas é que são mal ouvidas. Essas é que têm dificuldades de bater no ouvido. Dizer faz isto no sentido do bem é mais difícil de entrar do que vamos partir isto tudo, né? Olha, e daí nós temos que não só não é educativo, não é verdade? Porque os nossos filhos com isto não herdam coisas boas, mas herdam prejuízos. Sim, sim. E, portanto, se nós quisermos continuar a herdar prejuízos, esse é um caminho. Do palavrão, da não sei o quê. Bom, porquê? Vamos lá ver. Nós hoje temos os problemas hoje da falta da assunção da paternidade e da paternidade e da maternidade responsáveis, que é uma das vertentes educativas que nós devemos levar em conta. E não a fazemos porquê? Porque o miúdo tem uma educação em casa, no grupo da mim, portanto, ele tem uma dinâmica individual própria, tem uma dinâmica familiar, tem uma dinâmica escolar com os amigos da escola, da dinâmica grupal, começa a ouvir estas coisas. E tem uma dinâmica social. Então, o caminho para a anomia social faz por aí. Agora, se eu quero entrar nas questões corretas, nós hoje temos coisas que são exemplos horríveis. Eu não posso continuar com estas coisas todas a abrir as notícias como as vejo de hoje. A primeira coisa é o número de violações que se fazem a crianças. Até nas igrejas já aconteceu. Então, para aí, isto é porquê? É porque as pessoas automaticamente são assim ou porque há um conjunto de coisas que nós devemos chamar a atenção para entrar no bom caminho. Portanto, nós não podemos ter desenvolvimento por aí. Isso é, não há desenvolvimento, não há bem-estar social, não há crescimento se continuarmos a entrar pela lógica do palavrão. Agora, vamos lá ver. Há questões que embebedam de circunstância mas que de substância fazem mal. É como aquele indivíduo, sabe muito bem a bebida, não é verdade? Mas faz-lhe mal, cria cirrose, né? Sim. Então temos que pensar em medir como é que nós devemos selecionar as coisas. Filipe Só, mas na música. Mas também digo uma coisa: isso não é cultura, isso é outra coisa. Quando eu falo nessas coisas, chamam-lhe performance. E performance, nem tudo é cultura. Nós que temos que chamar, nem O tudo duro é não é arte. cultura? É arte. É arte de quê? Do belo, do estético. A letra é estética? É bela? É poesia? Não sei. Acho que... Agora, pode-se fazer com esse ritmo? Se calhar até se pode. Eu posso não pensar necessariamente que o Kuduro tem que me atirar tudo para o mal. Eu posso pensar numa boa letra e enfiá-la com aquele ritmo. Não é o ritmo que está em causa. É aquilo que se diz e que se passa. E que se possa entender quando se diz não faz, que seja censura. Não é censura. Eu, no Brasil, por exemplo, não, se fizer letras com sentido obsceno, não passa. Claro. Não passa. Acabou, não passa. Você faz uma letra com sentido obsceno, não passa. Ou você quer chamar a atenção a uma coisa, então usa uma metáfora, usa a forma qualquer que quiser, mas tem que... Até para a proteção dos menores. Exatamente. Quando temos violações e essas coisas assim, é por causa de quê? Por causa deste apelo... um apelo demasiadamente às questões de sexo e não há mais nada para distrair. Há mais coisas para aprender, não é? Filipe, há uma questão. Nós estamos a falar do Kuduro. Eu queria aqui também andar um pouco nesta conversa. Hoje, na música, há uma nova geração de bons executores, Exatamente. de boas vozes, Sim. de produtores já com algum nível. Está a chegar o momento da gente dar um salto também em termos internacionais, Exatamente. não achas? Este é o momento. Bom, isso é o. Primeiro é a ideia que a juventude só quer que o dure. É mentira. É mentira isto. Pode. Que há dentro da juventude gente com muito bom gosto musical, com muito bom gosto artístico. Há. Isto. Bom, alguns, porque vão aprendendo, outros porque também, por ensaio e erro, se aprende, pelos vídeos, mas é uma questão de educação. Tudo parte da educação. Eu aprendo a gostar das coisas. Eu lembro no meu tempo, pelo desenho, pelos trabalhos manuais, pela dramatização. Tudo isto fazia parte do programa. E que nós não fazemos. Bom, e temos que fazer. Mesmo no tempo dos caçulinhas da bola, não havia, mas havia alguma coisa.
Havia o piu-piu dos miúdos, mas tinha lá um professor que ensinava. Então, há um grupo de pessoas hoje em dia com um gosto fantástico. Eu nunca pensei, por exemplo, quando vi o grupo de Cabinda a tocar jazz da melhor qualidade. E eu perguntei, mas vocês... Não, porque os nossos pais ensinaram-nos assim. Alguns até vêm do gospel das igrejas e começaram a ouvir outras coisas e hoje aprenderam a meter na música popular coisas fantásticas. Por exemplo, eles podem tocar com acordes dissonantes, de virada, mas já fruto do seu trabalho de estudo. Né? Não da espontaneidade de qualquer que se possa confundir com arte. Não, nem tudo que se manifesta é arte. Né? Nem tudo. E é isto, nem tudo também quem grita mais alto é quem tem razão. Não pode ser assim. Então, eu penso que nós temos que, muito sinceramente, eu estou a falar sobretudo pelos meus anos de música, eu comecei nisto com 18 anos. Tenho 75 e ainda cá ando a tocar, a compor e tal, porque, pronto, estas coisas, há uma predisposição para isso. Mas, lá está, sempre tive um bom aconselhamento para aquilo que eu ouvia de ouvir, para aquilo que eu ouvia de tocar. Em casa estava uma guitarra do Rui Mingas. E, quando ele tocava, era aquilo que eu queria aprender. Tinha outros primos meus que também tocavam. Então, quando eu queria aprender a tocar, eles diziam-me o que é que eu ouvia de ouvir, o que é que eles ouviam. O meu pai era marítimo. Então, não era muito escolarizado, mas tinha a movidência de andar pelos países todos e trazia os discos para casa. Então, eu sempre tive esta possibilidade de ouvir boa música. Aqui em Angola havia boa música. Havia condições, tanto que houve os grandes conjuntos que depois apareceram. O Mário Rui Silva, falecido Mário Rui Silva, era um músico excepcional. Mas é isso que eu estou a dizer. A gente hoje tem uma boa geração. Sim. Agora, como é que o seu Ministério vai ajudar esta nova geração a internacionalizar-se, a ter dimensão? O que é preciso fazer por eles? Não, o que é preciso para já, trabalhar, os contactos com o exterior também que se façam, os contactos aqui, não perder a noção que se sabe tudo, ser humilde. A primeira coisa é que às vezes o primeiro sucesso eu já vou. Portanto, ter a noção que música é um trabalho como outro qualquer. E que artista, eu tenho muito esta questão entre o artista, por exemplo, da música, é um músico. Não é um indivíduo que tem que ter um penteado especial, que tem que ter a calça rota para apresentar-se, tem que fazer determinado tipo de coisas para mostrar que é músico. Tem que ser ordinário, tem que gritar. Não é por aí. Ele tem que mostrar com o instrumento, ou sem instrumento, ou com a voz, ou qualquer coisa, aquilo que ele tem que produzir fruto do seu trabalho do dia a dia. Essa é a primeira coisa. Mentalidade, mudar a mentalidade deste conceito. Artista é o indivíduo que dá para fazer tudo Sim. Não. E que toda a gente tem que aturá-lo. Né? Ainda por cima, tem que aturar este indivíduo. E que chega sempre atrasado. Sempre atrasado, não tem horário. Bom, não, senhor, isso mudou. Profissionalismo, não é? Profissionalismo. Portanto, quer ser profissional, então tem que ter um comportamento profissional. E chega lá. Chega lá como chegam outros. Vamos lá ver. Nós, quando falamos em Moçambique, que é que tem uma realidade histórica igual a mim, se eu falar de um Jim Dudo, aquele guitarrista que esteve aqui, é conhecido no mundo inteiro. E tem guitarras feitas acho que é a Yamaha. Faz guitarra especificamente para ele, oferecer para ele tocar, para que haja outros que comprem. Então, mas fez a escola toda na África do Sul. Portanto, nós estamos a abrir agora uma faculdade de artes, uma academia, que é na faculdade, na Universidade de Luanda. Tem uma parte dedicada às artes. Ora, esse pessoal não pode pensar que eu já sei tudo. Tem que aprender, tem que trabalhar, tem que estudar, e evoluir. E você evolui como os outros. Porque não é só ser bom, tem que se aprender a ser, a saber estar e a saber situar-se no contexto destas coisas. Portanto, e é só por aí. Portanto, e isso é muito mais individual do que aquilo que o Ministério possa lhe dar. Exatamente. O Ministério pode estabelecer políticas para que lhe facilite, por exemplo,
o melhor contacto com estes que são grandes ou Sim, são sim, melhores, claro. para o reconhecimento dele. Não, mas outra coisa é o trabalho dele. Antes de mais, é o trabalho dele. Ele tem que saber ser, saber situar-se, não é verdade? Perante todas essas circunstâncias e saber estar enquanto profissional. Isso é o essencial. Deixa-me só olhar aqui também para uma área em que está agora a desenvolver-se bastante e que vai beneficiar com as salas, que é a arte da representação, o Uhum. teatro, se assim poderemos Sim, sim. dizer, e também o cinema, não é? Uhum. Porque o teatro e o cinema acabam Sim, por sim, estar, sim. estar ligados. Andam ter ligado. Nós vemos que também aqui há muitos talentos no teatro. Muitos. Mas também vemos que o Flávio Ferrão, coitado, está nos Estados Unidos a trabalhar numa fábrica, não é? Ou seja, Pois. isto para dizer o quê? Para dizer que também temos talentos que saem e temos talentos Isso. aqui dentro. Temos que os aproveitar de alguma maneira. Sim, isto em todo o mundo tem que se fazer. Pronto, a primeira coisa era, pronto, vá lá, locais de representação. Não havia. Não havia, porque serviam para igrejas, serviam para tudo, pronto, a gente sabe o que é que se passou. Infelizmente, quando se deu as salas, não foi para empresários dedicados à cultura. Pronto, foi para fazer tudo lá, menos cultura. E o que foi para ganhar dinheiro de alguma forma em outras coisas, mas não foi para Filipe, promover pode outras. garantir que nas suas salas não vamos ter igrejas? Não. E por lei. A nova lei que estamos a fazer agora, temos 3 leis que vão sair agora. Hum. Uma das leis é das confissões religiosas. Proíbe integralmente que dentro das salas para espetáculo virem igrejas. Pronto. Isto é já proibição. Acabou. O ministro Rui Falcão queria fazer o mesmo nos desportivos também. Bom, ele vai fazer. E acho que o caminho é esse. Portanto, igreja, se é autorizada, tem que ter lá o templo lá dele e é lá dentro do templo que ele faz as coisas dele. Não tem que ficar para Não fora. tem que ir para o Teatro Nacional, Não, ali, comigo não. nem para o Não, Beira-Mar, não, nem não, não. para... Isso vai sair na lei já. E a lei já está no Conselho de Ministros. A segunda lei é das línguas. As questões identitárias. Portanto, identidade enquanto identidade cultural, num país multicultural, mas o sentido de pertença de cada um. Cada um dá melhor da sua alma no momento em que transmite melhor. Por problema da comunicação, eu comunico melhor na língua que eu penso. E de maneira que isso vai acontecer. A terceira é das autoridades tradicionais. Portanto, são 3 leis que estão agora na forja para saírem, no âmbito da cultura. Agora, não vamos misturar mais as coisas. Quer dizer, nós não vamos agora. As pessoas têm o templo, têm o templo. Têm os locais para fazer o templo, sim senhor. O local de confissão é ali, é. Agora, eu não tenho que estar às 3 e 4 da manhã sem dormir com barulho de uma igreja qualquer que faz uma sala de espetáculos aberta e as pessoas não dormem. E toquem, até aquela pode nem ser até a minha religião. Mas eu tenho que levar às 2 e 3 da manhã e às 6 da manhã tenho que me levantar para ir para trabalhar. Isto não faz sentido. E as pessoas que estão ali vão trabalhar no outro dia como? Mas também há igrejas a mais neste país. Há 106 ou 108 Não, legalizadas. bom, 80 e tal são legalizadas. Sim. Mas há muitas que andavam por aí. Agora, como é que elas aparecem? Foram aparecendo. Foram aparecendo como? Eu agarro num armazém, meto 20 cadeiras, já faz uma igreja. Ponho um aparelho lá a tocar e já está lá. E tenho um indivíduo com uma Bíblia na mão que diz que coisa. Bom, e um indivíduo, muitas vezes, isto também começou a ser trabalhado agora com a lei. Tem que ter curso de teologia. Tem que ter um curso de teologia. Não tem curso de teologia reconhecido, não pode. Não pode ser Não pode pastor. subir ao púlpito. Não é qualquer indivíduo que pode subir ao púlpito. Portanto, isto já está. Não é porque eu fui inspirado, todos nós estamos inspirados a alguma coisa. Portanto, meu amigo, não tem curso de teologia, não vai subir ao púlpito. E aí você começa a acertar. E além disso, vamos ser mais rigorosos em práticas que a gente está a receber agora. Já fechamos 3. Eu vi. Pronto, portanto, é preciso alguma coragem, gritam, as pessoas não sei o quê, fazem barulho, mas tem que se corrigir o que está mal mesmo. E nessa coisa das igrejas é uma coisa que, quer dizer, não se pode brincar com a pobreza das pessoas. Sim, sim. E a pior das pobrezas nem é a pobreza às vezes da fome, às vezes é a pobreza de espírito que leva à pobreza da fome. Fome. Passando aqui às igrejas, olhando aqui para isto, queria falar do cinema angolano. Cinema. Que me Bom, parece agora que há. Bom, agora- nós foram os que se atrasaram mais. Porque a determinada altura nós não podemos trabalhar com cada ator de cinema a querer sua coisa de sua vez. E isso foi o maior problema.
Na música tínhamos a UNAC. Nas artes plásticas tínhamos a UNAP. Que era já organizado. Já era. No teatro apareceu depois a Associação Angolana de Teatro, do Todin Fampene, mas tínhamos o Mena Brandes, já com um teatro ali do Ellinger, já minimamente a funcionar. O cinema era cada um por si. E cada um a pensar em encontrar a solução no Ministério. Não. Neste momento tem um presidente, Silvio Nascimento, aproxima. E começaram-se a organizar, e agora conseguimos trabalhar em nome de todos, em coisas comuns que as pessoas querem, para nós podermos desenvolver as políticas culturais dentro dessa área. Não podemos desenvolver... Bom, na dança temos o Maneco Vieira Dias. Bom, quer dizer, isto tudo leva a que as discussões, hoje em dia, tenham um consenso a nível associativo e nós vamos trabalhar naquilo que é necessário para estabelecer as políticas que possam desenvolver essas áreas. Só poderia ser assim, numa lógica Estado, sociedade civil. Estado, sociedade civil. Não é de cima para baixo. Não. É perceber as necessidades e as coisas que são necessárias e começar a desenvolver. Todos eles tinham um problema comum. Equipamentos. Não havia salas, não havia... Era a primeira base. Não tem sítio para atuar. Não. Então, a primeira coisa que estamos a fazer é isto. É o arranque disto. Agora, como é que depois disto vamos começar a desenvolver em termos de formação e em termos de promoção? Essa é, portanto, a segunda parte. Acha que devia haver uma cota obrigatória para passar filmes nacionais? Não é? Ah, sim. Esse é o outro problema. Esse é o outro problema que as histórias nossas, e aliás tenta naquela filosofia que eu disse, nós temos que saber quem somos no país em que estamos. Pode ser até um lema. Quem somos no país em que estamos? Temos que nos conhecer a nós do ponto de vista identitário. Não há cultura que não tenha identidade ou que não procure desenvolver a sua identidade. Embora não seja uma. São várias identidades, necessariamente. Mas vamos desenvolvê-las de acordo à especificidade de cada um. Não somos o único país multicultural. Claro. Então, nem plurilingue. Portanto, vamos trabalhar com as associações nesse sentido. Os filmes, portanto, as nossas histórias, se a lei do mecenato avançar, eles vão ter a vida muito mais facilitada. Portanto, nós queremos é que... Mas precisam de os projetar, era isso que eu perguntava. Sim, o projetar é nas salas. Exatamente. Mas isso vamos fazer por lei. Quer dizer, vamos criar, portanto, dispositivos para que o filme nacional tenha a garantia de passar. Aliás, vimos isso com o Cine Zunga. Sim. O Cine Zunga hoje corre o país todo. Porque não havia salas, mas fez alguma coisa. É um bom projeto. O projeto foi bonito. Sim. E eu apoio completamente esse projeto. Porquê? É uma forma de ir passando enquanto não temos. Quando tivermos salas, muito provavelmente o Cine Zunga vai estar só nos municípios onde não há salas, mas vai continuar a promover os audiovisuais. Isso é importante. E vai dando trabalho às pessoas. E vai dando trabalho e vai, sobretudo, mostrando o país. Porque isso temos que o fazer. Portanto, todo este trabalho agora do cinema, do teatro, que passa também por aí. Eu, por exemplo, estou muito satisfeito que a Associação Angolana do Teatro reconheceu-me e deu-me um diploma agora pelo apoio que nós, não é, nem todo o apoio é financeiro, mas no apoio institucional que temos dado. E penso que hoje mesmo, se falar com a Cima e com o Silvio Nascimento, já tem uma perspectiva diferente, porque já trabalha junto. Eles foram ao Ceará com o diretor da agência. O diretor da agência é um realizador de cinema. O Asdrúbal é um realizador de cinema. E, portanto, tem sensibilidade para isso. O Magalhães é realizador de cinema. Portanto, estes dois diretores estão voltados precisamente para essa área. Portanto, cinema, teatro e, portanto, vamos começar a trabalhar. Mas vamos também cooperar, lá está, com o Brasil, com a Nigéria, com a Índia, portanto, com a África do Sul. Estamos a criar os links para que possamos promover também todo o nosso material para fora. Na Nigéria já tem um circuito de cinema brutal e que já gera muito dinheiro nesta perspectiva da economia criativa. Uma questão também para uma área que eu sei que é sensível é que é a literatura. É muito difícil publicar um livro em Angola. Eu que o diga, né? É muito difícil publicar. Como é que isto melhora? O que é que falta? O que é que pode ser feito? Bom, a primeira coisa,
as nossas editoras. Começamos por aqui, pelas nossas editoras e pelo material que se importa, o papel que se importa. Que é muito caro, ponto 1. Pois, começa por aí. Temos praticamente a funcionar aqui Tem que convencer a Maiamba. convencer a Ministra das Finanças a fazer 0% ao papel. Tem que dizer, Pois. Vera. Não, há uma coisa. Ou seja, O livro escolar já se resolveu. Sim. Agora falta o livro. É o que estou a falar. Exatamente. Bom, mas isso começou-se pelo escolar. Portanto, o livro escolar não paga impostos. Mas o nosso ainda paga. Sim. E aí é que faz o livro caro. E, portanto, a questão da literatura fica cara. Agora temos que criar não só livrarias de referência, editoras, mas isso é um caminho. Temos que arranjar o espaço para elas estarem. Bom, não. Nós tínhamos a mensagem, já não existe. Tínhamos do outro lado... Mas basta que cada faculdade tenha uma biblioteca e que essa biblioteca se abasteça regularmente dos livros, para termos um circuito. Mas as universidades, normalmente, o tipo de literatura que têm é um tipo de literatura científica específica para os cursos. Bom, e quando não têm, fazem-se bentas. Bom, não é por aí. Ou as mediatecas, não é? As mediatecas, sim. Agora, nós temos é que de ver como a lógica da produção dos livros está a ser toda lá para fora, se começa a ser feita para aqui para dentro. Portanto, sobretudo, vamos lá ver, a União de Escritores Angolanos produzia livros, hoje não produz. A União de Escritores Angolanos era uma editora também. Sim. Hoje não é. Bom, quais são as dificuldades? Se calhar têm dificuldades porque precisamente aquilo que conseguiu antes não conseguem agora. Bom, mas isso vai-se fazendo pouco a pouco. Portanto, a Chá de Caxinto também foi uma editora. A Chá de Caxinto foi eu que... Foi editora, e já há muitos anos que não deixou de ser. Não, deixou de ser. Completamente. Eu nem vi zero, né? do meu livro. Bom, mas lá está. É que as pessoas depois também não podem estar a escrever só para escrever. As pessoas têm que fazer disso a sua profissão. Nós vamos verificar onde é que edita, por exemplo, Pepe Tela, onde é que editava na Rui. Quer dizer, as pessoas começaram a editar fora. Sim, todas. Porque não têm todas elas que editam fora. Porque também têm garantias de receber os seus royalties fora. Esse é o problema. E a facilidade, penso eu. A facilidade e os royalties também. Porque também eu tenho que ganhar com aquilo que produzo, porque é trabalho. Todo o trabalho deve ser pago. Então, nós temos que criar aqui as ideias. E não é o Estado só. Vamos lá ver. Tem que ser empresários voltados para isto. O Estado só tem que criar as condições. Só as condições. Portanto, neste momento, em cada um destes locais que nós, dos centros e tal, tem lá uma livraria, tem lá espaço para fazer uma livraria, para começarmos a incentivar. Primeira coisa, tem que ter livraria para ter livros. Não é só a biblioteca. Tem a biblioteca e ter uma livraria que venda livros. Então, a partir daí, há um interesse. Criar o módulo do interesse. Bom, estamos a criar já, portanto, como é que se chama? O plano de literatura. Estamos a escolher... Plano do livro... Plano do livro, sim, exato, da leitura. Tudo isto é um começo, mas o livro tem que baixar o preço. Mas só baixa se tiver custos gráficos mais baixos. Ora, exatamente. Não, outra forma. Não, tiragens pequenas. A pauta aduaneira é que tem que facilitar aí. Exatamente. Portanto, nós temos, isto é um trabalho que temos que fazer com o Ministério das Finanças. E não só com o Ministério das Finanças, mas sobretudo com a agência, como é que se chama aquela agência que cobra as coisas? A AGT. Portanto, essa é que a AGT não é de facilitar, hein? Vou já dizer. Não facilita muito, mas... Temos que fazer. Não, mas o problema no interesse do país tem que se facilitar. Claro. Porque eu sei que o papel deles é recolher. Bom, quanto mais, melhor. Mas tudo bem, mas não pode ser só assim. Repare uma coisa, se eu tiver a lei do mecenato e eu, por exemplo, facilitar a vida do artista e lhe der trabalho, ele já vai pagar as suas coisas. Claro. Já consegue resolver o problema da sua forma. Já formaliza a atividade. Ora, exatamente. Porque um espetáculo, e isto é uma área que eu vejo pouca gente falar, um espetáculo, um disco que tem mecenas é legal, é formalizado, porque isso tem que ser formalizado. Claro. Toda a gente que vai trabalhar ali vai pagar impostos. É isso.
E o problema muitas vezes da arte, não é? É esse. É que é informal. É Eu faço, informal. eu Não, recebo, é está aqui, vista toma ali. como uma coisa, uma atividade recreativa, não Viva. percebo bem, mas é qualquer coisa à margem. Sim, O artista é o indivíduo, porque tem família, mas ninguém pensa nisso. claro. Ele pensa que tem que fazer uma música para cantar, a gente dança e pronto, e basta por isso, mas não pensa o trabalho que dá e tal. Portanto, temos que valorizar os operários de cultura. Quando chamo operários de cultura, todos esses. Uhum. E aqueles que trabalham nos museus também, Exatamente. que são indivíduos. Eu tenho agora uma paleontóloga. Estou muito orgulhoso da paleontóloga que eu tenho, mas ela tem que ter condições Condições para. para poder exercer. Bom, é uma mulher que vai para o deserto do Namibe, leva cientistas dos Estados Unidos e da Holanda, fica no deserto do Namibe e fica lá 15 dias a comer pão com sardinhas enquanto estiver a acabar. E dorme nas tendas e tal, para trás de um osso, Uhum. de um dinossauro. Sabe? E já montou agora o dinossauro aqui. Sim. É o trabalho dela. Mas é um trabalho com a máxima importância. Quando abrir o museu, quem é que não quer ir ver o dinossauro? Claro. Não é aquele que é de maquete do Centro de Sim, Ciência. aquele que foi. Este é verdadeiro. Né? Exatamente. E monominotauros e coisas assim que eles estão. Filipe, estamos a chegar ao fim já. Já o nosso tempo está a andar. Ah, como é que gostava de ser recordado depois desta passagem pelo Ministério? Ou seja, como é que gostava de ser recordado como. Não, como eu gostava, olha, não com muito. Vamos lá ver. Eu continuo a sentir o espírito académico. Eu sou académico. Eu entendo que, como académico, fui funcionário público, fui até ao cimo da carreira de todo o funcionalismo público, reformei-me, estava, portanto, a fazer só academia. Entendo que me pediram para vir aqui para fazer uma missão e espero ser recordado como um indivíduo que, pura e simplesmente, cumpri com a missão que me pediram, o melhor que sei fazer e o melhor que pude. Só com isso, e com isso tenha contribuído de alguma maneira para que a cultura no nosso país possa dar o seu segundo passo. Mas eu acho que até agora não é verdade, ainda não dei o primeiro passo do dever. Né? Porque estas coisas, só quando começam a florescer, não é na semente que se dá o reconhecimento, é na flor. Flor, E então eu gostaria de ver a flor. Gostaria de ver a flor brotar minimamente e dizer, não, pode, ali, está bom. Mas, como na academia, eu comecei como professor, cheguei a reitor, tive uma universidade com que eu estive a trabalhar, e quando disseram a universidade no ranking, pode não ser muito fiável esse ranking, mas já ocupa alguns lugares, na altura era segundo e terceiro lugar e tal, atrás da Agostinho Neto, atrás da Católica, eu senti-me bem. Portanto, valeu a pena o esforço, valeu a pena o trabalho. Quando eu vejo, estou, por exemplo, aqui na cultura é mais difícil ver, mas quando eu vejo alunos meus que passam por mim, hoje são advogados, hoje até alguns estão no governo, dizem, foi você que me deu o meu diploma. O meu diploma está assinado por si. Eu sinto-me bem. Portanto, é este espírito que talvez eu gostasse de ter na cultura. Quer dizer, cedei um pouco do motor de arranque, mas também reconhecer que os outros atrás também fizeram alguma coisa. Não tenho de E não tem maneira qualquer nenhuma. ambição política, pois não, Filipe? Ou tem? Ou Não. seja, depois deste, há outro cargo político ou não? Eu acho que não. Eu já tenho idade para ter juízo, não é? Eu já tenho 75 5 anos, anos, claro. né? Portanto, não por aí. Quer dizer, portanto, enquanto eu tiver força e energia. Mas gosta deste ambiente político, Conselho de Ministros, esta coisa de, como é que dizer, é uma coisa que o entusiasma. Eu enquadro isto dentro do trabalho. Quer dizer, Uhum. se o trabalho é assim e faz parte, portanto, é aquela coisa. Eu, para conseguir que a cultura avance, eu tenho que passar por estas coisas. É como tudo, né? Eu, quando estou gordo, digo, eu tenho que emagrecer, eu tenho que fazer sauna, tenho que deixar de comer, tenho que deixar... Mas, portanto, há um conjunto de princípios que me obrigam a ter que fazer as coisas dentro do contexto. Como é que eu posso fazer esse tipo de coisas fora deste contexto? Não, o contexto é este. Então eu tenho que pensar, este é o contexto de trabalho que eu tenho que desenvolver. Portanto, então, para desenvolver da melhor forma este trabalho, com maior carinho, é
depositar toda a minha força, todo o meu carinho para que realmente haja frutos e haja resultados. Como faço na academia, eu normalmente, eu quando me empenho nas coisas, empenho uma série, né? Sou também embaixador da CPLP para a língua portuguesa, no segundo mandato já, quase. E empenho-me nisso. Quer dizer, se me pedem para fazer, eu faço. Se tenho que compor, eu posso ficar a noite inteira a compor, sem sono, e faço até conseguir. Neste momento mesmo, ao mesmo tempo que estou a fazer isso, estou a fazer um litro musical, um outro segundo litro musical, que é uma segunda versão do voz, câmara e saxofone, com a Orquestra da Macedónia, com 120 elementos ali a tocar, tudo direitinho, e que já está com uma versão para cinema, está com uma versão para teatro e uma versão para teatro e música ao mesmo tempo. Para que, pronto, é uma forma de eu estar. Portanto, eu tenho uma forma de estar na vida que é esta. Não necessariamente para aquilo que eu possa representar hoje, mas sobretudo para aquilo que eu possa fazer com a qualidade e o proveito de eficiência e eficácia que se requer. Isso eu sinto-me bem. Portanto, eu tenho que me sentir bem nas coisas, não apenas porque sou ministro, mas pelo aquilo que o ministro faz. Isso é que me interessa. Sim, senhor. Muito obrigado, Filipe Zau. Muito obrigado. Chegamos então ao final desta grande entrevista. Muito obrigado. Valeu.